Fala galera, André Benfica na área e hoje mais um podcast aqui na Voz do Bombeiro. E hoje, pessoal, com uma entrevista mais do que especial, direto do Triângulo Mineiro. Ah, vocês pensaram que era do Triângulo do Fogo, né? Não. É lá do Triângulo Mineiro. Nós viemos aqui hoje com o nosso Tenente Coronel Passos. Seja bem-vindo, Passos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença aqui. Estamos alinhando aí, já tem um tempo já, né? Finalmente, graças a Deus, deu certo. Graças a Deus. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Aquela boa intervenção do nosso amigo Cazé. Sim, Cazé, grande figura. Grande figuraça, né? É. Eu não vou nem comentar agora não, porque o Cazé mata a gente de rir aqui. Muito bacana. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo à nossa casa. E vamos dar voz ao bombeiro. Gostaríamos de saber muito aí sobre o senhor. Se eu puder, conta para nós a sua trajetória. Que bons passos o trouxe até aqui. Tá jóia. Eu sou aqui filho da metrópole aqui de Belo Horizonte. Nasci ali no bairro das Indústrias, que nós chamamos carinhosamente de BDI. E ali, rapaz, é onde aconteciam muitos acidentes. Aliás, infelizmente ainda acontecem muito no anel rodoviário. Então é da minha lembrança muito antiga ainda ver aqueles acidentes que aconteciam ali naquela descida do Betânia. E me lembro muito quando aconteciam, exatamente as pessoas iam ali ajudar e eu era um daqueles que estava lá no meio tentando ajudar ele também. Foi ali que eu vi os bombeiros trabalhando muitas vezes, né? Mas o que me motivou, eu acho, a seguir a trilha do Corpo de Bombeiros, Benfica, é que o meu pai, com 8 anos de idade, ele teve um acidente na roça. Ele estava lá trabalhando já e sofreu uma picada numa mão. Braço na mão direita, inclusive. E o socorro dado naquela época foi fazer um torniquete. Eita. Nessa altura aqui, e ele acabou tendo o braço amputado. Olha que tragédia, né? Um garoto tão jovem assim. E aquilo me trouxe, eu com os meus mesmos 8 anos, refletindo como é que aquilo tinha acontecido, essa coisa toda. O tempo passou e muito mais adiante eu tive a oportunidade, então, de entrar para o Corpo de Bombeiros, né, para poder ajudar pessoas, né, que era um objetivo. E trilhei aí os caminhos do Corpo de Bombeiros, sempre querendo ficar nessa parte mais operacional que nós chamamos, né, de atendimento a ocorrências, de instrução. E assim eu consegui tocar praticamente toda a minha carreira nessa parte operacional. E em algum momento eu pude migrar para a aviação, me formei como piloto de helicópteros, trabalhando nos resgates, satisfação muito grande de poder ser ali pelo menos o chofer das equipes que faziam verdadeiros milagres ali acontecerem, pessoas em estado de saúde muito crítico, que eram socorridas de acidentes automobilísticos, feito aqueles que eu vi ali próximo à minha casa, aqui na região de BH, acidentes nas trilhas de motos, de bicicletas no alto da serra, esse tipo de coisa. E, bom, eu toquei a minha carreira e fui para a reserva em 2022. A seguir eu trabalhei na prefeitura de Uberaba, numa função inusitada como secretário de infraestrutura, que é serviços urbanos e obras. Fiquei ali por 1 ano e me desliguei dessa função, vi que não era ali o meu perfil, pelo menos naquele momento. Hoje eu tenho uma empresa que faz consultoria na parte de incêndios em canaviais, incêndios florestais, mas voltados aos canaviais. Trabalho como piloto de helicóptero civil e tive a audácia de escrever alguns livros aí a respeito dessa atividade bombeirística que tanto me encanta. Acho que a função de bombeiro ela é tão nobre, tão interessante, é uma das profissões que a pessoa realmente precisa ter o pendão e a dedicação para ajudar os outros. E estar aqui na Voz do Bombeiro, para mim, rapaz, é uma alegria muito grande, uma satisfação. Os que me antecederam aqui tornam a tarefa mais difícil, porque muita gente boa passou por essas cadeiras e por esse microfone, então só te agradecer pela oportunidade aqui de estar nessa lista aí de pessoas que puderam vir aqui dar voz e ouvir um pouco aí do bombeiro. É um prazer muito imenso para nós ter uma pessoa do gabarito do senhor e de todos que já passaram aqui, porque a ideia nossa mesmo do canal é dar voz a histórias, né, que a gente fala assim, que fica por trás do pano preto. O que não falta é história, né? Que não falta é história, com certeza. Essa trajetória, você tem desde quando você entrou? Entrei em 95. 95 a 2022. Isso. Puxa. Foram 28 anos aí de atividade prática, né? Na atividade do Corpo de Bombeiros e depois, de lá para cá, continuo na atividade civil. E o senhor foi lá para Uberaba, trabalhou? Na realidade, eu tinha um interesse de trabalhar no interior, ter a experiência de trabalhar no interior do estado.
E para minha felicidade, houve então essa vaga lá no 8º Batalhão de Uberaba, que para mim foi uma coisa sensacional, né? Uma cidade incrível, fomos muito bem acolhidos, eu e minha família, fizemos, na minha opinião, um trabalho que me encheu de orgulho, assim, de poder botar mais um tijolo naquela obra grande que a gente sempre precisa fazer e passei o bastão adiante, né? Então, estamos lá em Uberaba muito satisfeitos e tocando a nossa vida. Bacana, um grande abraço para os irmãos de farda lá de Uberaba, tanto bombeiros civis como bombeiros militares, um grande abraço para vocês, obrigado por acolher nosso conterrâneo daqui, aí na terra de vocês, e está tratando ele tão bem que tem trazido para nós grandes oportunidades, histórias, para poder contar. Qual é o nome da sua empresa lá? É a URA Consultoria, URA. É o que na aviação, cada cidade leva um trigrama, 3 letras. De Uberaba é URA. Então eu peguei isso aí como referência, uma homenagem à cidade que me acolheu tão bem. Grande abraço para todos de lá de Uberaba. Esperamos ver mais bombeiros aqui também, viu? Sim. Pode vir para cá que vai ser um prazer. O senhor falou, está escrevendo o livro, nós vemos o livro aí, do Martinho 272. Esse livro aqui, Benfica, eu trouxe para você. Opa, muito obrigado. É só um mimo, né? Obrigado, muito obrigado. Um prazer. Esse aqui é o meu, tá? Vocês não fica de olho não, tá bom? E se você quer o livro, vou falar aqui, você quer o livro, se você assistiu até aqui, deixa um comentário aí, hashtag, qual hashtag? URA? Pode ser. Pode ser? Ótimo. Hashtag URA, URA, beleza? Que quem colocar essa hashtag lá, aí nos comentários, nós vamos sortear esse outro livro aqui, tá bom? Uma dedicatória do nosso querido amigo Passos aqui, para que possa conhecer. Vai falar um pouquinho sobre as histórias aqui que tem no livro, me contou algumas, e até da capa inicial até o final do livro, são histórias e nomes maravilhosos aqui. Vou deixar o Passo falar aqui, que eles não vão emocionar, eu sou muito apegado a esse aqui, mas de onde veio a ideia de fazer esse livro, Passo? Benfica, como você disse, eu começo pela capa. É um livro que foi escrito a pelo menos 4 mãos. Eu escrevi com a Luciana Chierati, que é uma jornalista também, então fomos construindo o texto ao longo de 3 anos. E ele surgiu da percepção, Benfica, que muitas das histórias acontecidas numa emergência dessa magnitude, elas podem se perder, ou elas certamente se perderiam no tempo se alguém não as registrasse. E nós, então, fomos registrando dados, imagens e cruzando informações com uma série de pessoas para podermos, então, fazer um filtro e ver quais daquelas histórias tinham um fio condutor ali que pudesse trazer uma compreensão da dimensão de uma tragédia como essa. Não é um livro para chocar, para entristecer, ao contrário. É um livro que traz muita humanidade. Ótimo. A ideia é que a gente pudesse contar na visão dos bombeiros militares, dos bombeiros civis, dos voluntários, dos familiares e até de sobreviventes dessa tragédia, qual foi a visão deles. Porque os documentos oficiais, eles trazem muitas vezes números até muito frios. Sim. E a gente precisa dar humanidade. A gente que é bombeiro aprende que qualquer atividade humana tem que ter como métrica o ser humano. Então as nossas atividades todas têm risco, mas é preciso entender que há pessoas lidando, há pessoas que podem se ferir, se machucar quando alguma coisa dá errado. Isso deve pesar nas nossas decisões. E nada mais justo ao nosso ver que as pessoas que passaram por essas situações pudessem elas mesmas, com a sua própria voz, expressar o que sentiram, o que pensaram, para que ficasse registrado. A gente quer que seja um instrumento, ainda que modesto, um instrumento para que planejamentos sejam feitos de melhor forma, para que capacitações, para que protocolos sejam feitos de melhores formas, para que isso não volte a acontecer. E quem é não só bombeiro, mas aficionado ao tema, ele pode ler e entender uma série de situações com a visão de quem viveu a operação, que foi a maior operação de buscas do Brasil, quem viveu essa operação por dentro, né? Então, aquilo que deu certo está nos manuais. A gente basta ler os manuais e decorar. O livro traz muitas das coisas que não funcionaram tão bem, que deram errado. O que é vida? Vida real. O que é vida? Vida real. Então tem muito esse olhar real, autêntico de quem viu as coisas acontecerem e passou os apertos que você pode imaginar, as pessoas podem imaginar o que tem na retaguarda de uma operação tão demorada como essa, tão perigosa como essa, tão ampla. Então é isso, é tentar
registrar esse acontecido. O senhor, a gente acabou não falando no início aqui, gente, mas o tenente ele esteve lá em Brumadinho, né? Sim. Naquele período, um período bem complicado. E o senhor viveu corpo a corpo com o que aconteceu, né? E até foi o motivo de fazer o livro. Exato. Eu estava em Uberaba e quando aconteceu, eu estava inclusive de férias na ocasião e fui chamado para substituir o colega que estava coordenando as buscas, que é o Coronel Ângelo. E ele precisava de alguém em que ele tivesse uma interação boa, uma confiança grande, que a gente tivesse uma forma de pensar que fosse muito semelhante. Então ele me chamou, fui convocado então até durante as férias foram interrompidas e eu vim para substituí-lo. A minha função era coordenar as buscas. Então tinham ali milhares de pessoas envolvidas nas buscas, uma operação que tinha um clamor popular muito grande, um clamor midiático muito grande, muita gente querendo ajudar, mas, Benfica, a gente sabe que nem toda ajuda se ela vier de uma forma inadequada. Sim. Então, uma ajuda numa quantidade enorme, você não tem nem como absorver as pessoas que estão ali para ajudar. Isso, é claro, traz desgastes, traz tristezas, traz uma série de contratempos. Então, a minha função era ali, contribuir para que a gente pudesse organizar as buscas para que a gente fosse eficiente. Qual que era a nossa referência? As vítimas que podiam estar soterradas e vivas, a resposta das famílias que estavam ali agoniadas para ter uma notícia, também dar segurança para que ninguém mais se ferisse dos bombeiros, dos socorristas que estavam ali. Então, tudo isso é o caldeirão que estava ali de elementos para a gente administrar, e isso tudo gerou esse livro que tem essa função, da gente tentar mostrar como é que se organiza, com o que a gente tem que estar preparado para ver, ouvir, sentir, para antecipar, se possível for, tudo aquilo que pode ser desgastante para a operação. Eu vi que eu estou lendo aqui um pouquinho do sumário, que são as referências das histórias. Tem um aqui que eu já estou mega curioso para saber, que está lá na página 101, Sorriso de Silvia. Sim. O senhor consegue falar sobre isso? Consigo. É uma das histórias emocionantes e muito legais. Eu vou fazer pergunta aqui, porque já tem umas outras aqui que eu já estou doidinho para poder sentar e começar a ler. Pois é. O senhor desculpa só um pouquinho, que eu acabei... o senhor falando aqui... o jeito que você está contando, eu estou sentindo no olhar do senhor, parece que está passando um fio na minha cabeça, como se eu estivesse lá, sabe? Porque a gente que está aqui na área de treinamento, eu dou treinamento por coisas que eu já passei. Sim. Sabe? Eu acabei que o senhor contando, eu acabei me emocionando, que o senhor desculpa. Pessoal, vocês desculpem aí, mas é porque é muito forte a presença, né? É muito forte a presença do tenente falando sobre isso, né? E algumas fotos que ele me mostrou dele, não vi foto de vítimas, eu já estou cansado de ver por causa dos treinamentos, e acabou que o senhor transmite sei que o senhor já trabalhou tudo isso, já está tranquilo, resolvido quanto a isso, mas dá para sentir essa energia do que aconteceu, né? E o empenho que foi. O senhor acabou de falar, cortou as férias no meio, veio correndo, né? Eu acabei sentindo que também era para eu estar lá e fui para outro lugar. São coisas que vão acontecendo e Deus vai preparando as coisas. E na hora que eu estou lendo aqui, uma das histórias aqui que já me chamou muita atenção é o Sorriso de Silvia. Sim. Veio aqui de impacto aqui de frente. Conta para nós essa história. A Silvia é uma moradora. Depois eu estive na casa dela em momento de tranquilidade, né? A gente se conheceu nesse tumulto aí da operação. E ela estava ali na porta da igreja de Nossa Senhora das Dores, que é a igreja que, perceba o nome, né? Nossa Senhora das Dores, não é por acaso. A Silvia estava ali numa estrutura que tinha sido ali improvisada para nos servir os lanches logo às 5, 6 horas da manhã. Ela já estava lá com um sorriso gigantesco. Isso já nos primeiros dias, e os dias foram passando, tudo mudava, tudo ia se alterando, ia modernizando ali, e as pessoas, é claro, vão se desgastando muito, mas o sorriso da Silvia permanecia. E eu dizendo assim, poxa, que funcionária sensacional essa moça, né? E ela, rapaz, era uma moradora, voluntária. E ela estava ali servindo pessoas que ela não conhecia, ajudando pessoas que estavam lá empenhadas em localizar vários colegas que ela tinha perdido. Ela teve um colega muito querido que ela estava trocando mensagens com ele exatamente no acontecido, e uma mensagem ficou sem resposta.
A Silvia, essa moradora incrível, ela mereceu um capítulo aqui para contar como a comunidade acolheu as pessoas que estavam ali para ajudar quem foi para ajudar. Então, nós somos pagos e treinados para fazer o que fazemos, mas a comunidade ela foi de uma dedicação, né, de uma empatia tão grande conosco, e eu acho que foi uma troca, sabe, Benfica? As pessoas perceberam que a dedicação era autêntica, e de lá para cá também houve um entrosamento, uma dedicação muito genuína também, para que tudo fosse feito da melhor forma, com agilidade, com respeito e com humanidade. Então a Silvia, a gente conta essa história dela com mais detalhes, porque aquele sorriso de uma voluntária, ele nos motivou a todos que estávamos ali já, era revigorante ver a Silvia com todo o zelo, logo de manhã até alta noite, ela estava lá servindo a todos assim com a simplicidade e um carinho que nem de longe mostrava certamente a dor que ela estava sentindo por ter perdido os colegas. Nossa, que história. Que história. Isso é empolgante e motivador para nós. Sim, claro. Então aqui, técnica, suor e teimosia. O que aconteceu nisso aqui? Com certeza foi um problema. O que aconteceu? Pois é. A nossa atividade bombeirística, ela exige de todo mundo preparação, né? A gente raramente vai improvisar bem se não tiver o mínimo de treinamento, de capacitação, de equipamento. E há várias das técnicas que são feitas, muitas vezes, elas exigem força bruta, rusticidade. Muita gente ia ali ajudar, Benfica, com boa vontade e rusticidade, mas é preciso também técnica. Verdade. E a gente conta aí algumas situações em que era necessário teimosia também, insistir para que aquilo desse certo, né? Muitas vezes não havia o equipamento adequado para romper uma laje de concreto, por exemplo, e ali eram usadas então ferramentas manuais. Então, marretas e serviço muito bruto que as pessoas tinham que se revezar e tudo mais. Então, nesse capítulo a gente conta algumas dessas histórias que exigiram muita teimosia de insistir, quando tudo parecia que, olha, isso não vai dar certo, mas ali havia então essa insistência para que funcionasse, né? Porque isso era também muito motivador, né? Porque o mais conveniente era dizer, não, isso aqui já não deu, não tem a ferramenta correta. Mas o olhar das pessoas que estavam ali, buscando auxílio, buscando orientação, buscando um afago, era um motor e um incentivo muito grande. Então essa teimosia, ela era um combustível também ali para a coisa funcionar. Boa. Teve ataque de abelha lá? Teve, rapaz, teve. A gente conta a história de 4 colegas que durante as buscas a gente se preparou para muita coisa. Eu morria de medo de que um daqueles caminhões de mineração, que são gigantescos, né? Eu tenho fotos ao lado de caminhões como esse, e eu não sou sequer do tamanho do pneu. E o senhor tem quase 2 metros. Eu sou bem alto, e os caminhões são gigantescos. Eu tinha muito medo que acontecesse um acidente de um caminhão desse, atropelar alguém, passar até em cima de algum carro, alguma viatura. Isso nunca aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente teve, ao contrário, talvez o acidente mais grave foi um ataque de abelhas. 4 colegas estavam ali de lama a mais do que a altura do joelho, trabalhando, fazendo um dreno, uma escavação para que houvesse a drenagem da água de uma certa área, quando aconteceu um ataque de abelhas. Então você imagina eles lá sem poder correr. Nossa. Né? 2 que já estavam mais à margem conseguiram correr e se abrigar na cabine de uma máquina que estava fazendo esse serviço, e 2 outros não. E eles tomaram lá dezenas, chegaram a mais de 100 picadas de abelha, e por essas coincidências, se é que alguém acredita em coincidência nessa vida, o resgate que foi feito de helicóptero, eu estava como passageiro de um helicóptero desses. E o piloto, o Coronel Farley, muito habilidoso, o piloto mais antigo, inclusive, mais experiente do nosso batalhão de operações aéreas, estava pilotando esse helicóptero. A gente estava voltando de alguma missão, e ouvimos o chamado de socorro. E pousamos lá e retiramos esses 2 rapazes, e eles foram socorridos depois para o hospital em BH. Mas desde a saída deles, do local das picadas, até o Hospital João 23, passamos muito aperto. Uma das coisas inusitadas que aconteceram, meu celular
escapou do bolso e caiu do helicóptero no meio da lama. Depois até encontramos o aparelho lá no meio da lama, mas foi um socorro muito tenso, porque foi no dia que nós estávamos mudando a base de endereço. Então ela já tinha sido desmobilizada de um determinado do ponto inicial e não tinha sido montada ainda no outro ponto. Então os equipamentos médicos, os equipamentos ali de atendimento não estavam disponíveis. Então aconteceu exatamente naquele momento onde nós estávamos muito frágeis ali para dar socorro. Então a gente conta essa história aí e o que os colegas passaram. Tem muita história aqui. Tem. Eu não vou delongar muito falando aqui do sumário, não. Que é importante, pessoal, aqui tem várias histórias, tem história aqui de tudo quanto há. A gente fala sobre os cães, viu, Benfica? É uma coisa que as pessoas... os bombeiros de 4 patas. Bombeiros de 4 patas, bombeiros de 6, página 196. As pessoas sempre perguntam... do posto médico tá aqui. Sim. Sobre os cães, as pessoas sempre perguntam porque os bombeiros de 4 patas são... os maiores equipamentos, se é que eu posso chamar assim, que o bombeiro pode dispor. Então, em alguns momentos da operação, mais de 80% de tudo que a gente localizava era devido ao faro dos cães. Olha só. Então a gente tinha lá equipamentos de todo tipo de tecnologia que você possa imaginar, aeronaves, gente muito capacitada, vindo do Brasil inteiro, e o faro dos cães era o equipamento que nos dava maior certeza do que nós estávamos fazendo em relação aos locais de perfuração, de escavação. Só para você ter uma referência, a gente compara mais ou menos a área de busca com 400 quarteirões. Então você pode imaginar numa cidade de Belo Horizonte o que seriam 400 quarteirões. Então determinar aonde a busca seria feita era uma coisa muito difícil, e essa operação que teve quase todas as pessoas já localizadas e identificadas, melhor dizendo, foi um desafio grande, não foi uma busca no palheiro. Havia toda uma preparação, um entrosamento ali das pessoas e o trato da informação durante a operação acontecendo. Então a gente ia ajustando a estratégia. Olha, isso aqui não está funcionando, vamos fazer de outra forma. E muitas vezes, ao longo de todo o tempo, os cães eram atores assim, protagonistas naquilo que nos enchia de orgulho, né? O Brasil hoje ele tem muito mais equipes preparadas, treinadas, lamentavelmente graças a essa ocorrência, mas foi uma forma que a gente também percebeu que era a oportunidade de incentivar e naturalmente surgiu o uso intenso que nós chamamos de binômio, né? Que são os condutores com os cães. Então foram assim, a gente precisa sempre dar uma referência boa aos bombeiros de 4 patas que nos ajudaram demais, trouxeram muito sucesso à operação. Eles estão aqui mencionados na página 96, e é uma coisa que tem alguns colegas, né, que é da GraBH, um grande abraço lá pro professor Daí, ele trabalha no resgate animal, ele é médico veterinário, ele sempre fala. Tem um comentário, alguém falou assim, não sei pra que vocês ficam gastando tempo em salvar animais, porque quando o humano está precisando, quem busca é o animal, quem salva o humano é o animal. E tem outra também, Benfica, assim, que os animais estão ali agonizando e a gente precisa socorrê-los, claro. Também. Além disso, se você não fizer isso de uma forma técnica, as pessoas podem se aventurar a fazê-lo de maneira improvisada. Exato. Então a gente viu lá, eu tenho até uma foto assim, muito emblemática, de um rapaz sozinho tentando desatolar um boi que pesava, sei lá, 500 quilos. Então, só que ele ficou atolado. E o boi saiu. O boi e ele ficaram atolados, no fim das contas. Então nós tivemos que desmobilizar uma equipe que estava fazendo buscas por sobreviventes para socorrer esse rapaz que estava atolado na lama. Então, quando a gente vê lá até resgates aí sendo feitos de o cão está preso numa encosta da montanha. Tem um animal preso dentro de um bueiro, o bombeiro vai lá resgatar. Poxa, mas estão gastando dinheiro, tempo com isso. Se você não fizer assim, alguém poderá se aventurar a fazer e acaba se machucando. Então é importante, sim, por vários motivos, socorrer. Verdade, certíssimo. Você tem que acontecer mesmo, esses bichinhos ajudam e muito. Sim, é muito interessante. Ó, eu não vou falar mais aqui dentro do prefácio, senão ninguém vai querer comprar o livro. Eu quero mostrar para você, gente, que é importante esse livro aqui, como o Passos falou,
situações que vocês não vão ver lá nas instruções técnicas. Sim, né? exato. Você não vai ver nas portarias, não existe manual para certas situações que tem aqui. Aqui tem conversa de pessoas aqui, ó. Eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. Era uma história mais triste que a outra, que nós fomos conhecendo aos poucos, entendendo quem era quem era pai, quem era irmão. Eu acabei de abrir aqui, ó. Inclusive porque era essencial no nosso trabalho de inteligência. Gente, tem muita informação que nós, que somos prevencionistas, você que está entrando aí na área também, que às vezes está no treinamento, o senhor já deve ter visto, que tem alguns alunos que ficam assim, não sei para que fazer isso. Exato. Aí alguns descobriram na prática o porquê, né? Algumas respostas podem chegar de várias formas. Eu entendo, Benfica, que a gente ainda escreve muito pouco sobre essas situações acontecidas. E eu insisto, os manuais mostram o que deu certo, ou como deve ser o ideal. Sim. Mas a realidade ela está longe de ser perfeita. E a gente precisa ter uma cultura profissional grande para ter repertório. Porque você pode resolver as emergências de várias formas. Né? Você vê o jogador de futebol fazendo gols de várias formas, repertório. Eu sou um perna de pau, não faço gol de jeito algum, mas a gente precisa ter na nossa área de trabalho cultura profissional. Né? Esse é mais um das ferramentas que as pessoas podem buscar explicação. Por que aprender a rastejar? Por que aprender a passar por uma dificuldade ou outra? Porque a nossa profissão ela exige que a gente esteja sempre preparado para o pior, mas esperando que só aconteça o melhor. Se acontecer o pior, que sejamos nós que estejamos preparados para dar resposta, porque mais do que a gente atender, inclusive, prevenir para que não aconteça, Exato. né? Prevenir. Essa é a função. As pessoas têm que pensar, bombeiro, prevenção. Nós temos que ser sinônimo de prevenção. Exatamente, né? Concordo. Isso aí, você tenta sempre expressar isso nas aulas, porque apesar de alguns alunos questionarem, não sei para que fazer isso, tem sempre um aluno que diz que nós vamos olhar, que diz que nós vamos apagar fogo. Está sempre muito empolgado, o coração está muito quente, o sangue está fervendo. Então, assim, nós precisamos entender que é a prevenção. E aqui também vem um motivo da prevenção. Sim. Né? Queria fazer uma pergunta interessante para o senhor, que é o seguinte, de onde veio o marco zero até a formação desse livro? O marco zero, de onde que o senhor parou? Olha, isso aí é o seguinte, quando o meu compadre Silvio, ele esteve lá em Brumadinho, a gente acabou encontrando, eu tinha esquecido alguma coisa, ele foi lá levar para mim, e estando lá, ele foi perguntando uma coisa ou outra, eu fui contando, né, o que estava acontecendo. Eu já estava lá há alguns meses, e ele ouviu aquilo tudo muito impressionado, e falou assim, rapaz, isso aí dá um livro. Eu falei, não, certeza que dá um livro. Não, isso tem que virar um livro. Por isso. E como a gente estava ali sempre muito envolvido com a operação, no dia a dia, a rotina vai te tomando, né? Sim. O cotidiano vai te absorvendo, e eu não percebi de fato. Eram histórias que precisavam ser contadas. Então, a partir daquele momento lá, talvez uns 2 meses já do acontecido, que eu fui tentar resgatar informações, né, de que a gente, do início, como eram. Por isso foi um trabalho enorme de validação de todas as informações. Então, nós temos lá várias planilhas que fizemos para validar. E a Luciana Chiarati, que é uma jornalista extremamente competente, eu não a conhecia pessoalmente, olha que interessante, mas eu li algumas coisas que ela tinha escrito na imprensa e achei a forma dela escrever muito respeitosa. Essa era uma preocupação que eu tinha. Eu tinha começado a escrever um livro como o formato de um romance, mas eu percebi que não era suficiente. Esse romance ficaria no campo das ideias, não ia dar a realidade, talvez, que a história precisasse. Convidei, insisti e fiquei no pé da Luciana para que ela topasse. Eu fui conhecê-la 1 ano depois, quando a operação fez 1 ano. Nesse dia, a gente finalmente encontramos ao vivo e podemos conversar, e ela abraçou essa ideia também e fez toda a diferença. Então, tem muito trato jornalístico do texto, tem muito trato de confirmar as informações. Isso demorou 3 anos para que a gente conseguisse, desse primeiro lampejo de entender que o livro era necessário até ele ficar pronto. 3 anos de muita pesquisa, muito trabalho, olhando palavra por palavra, para que a gente fosse correto naquilo que precisava ser, sem ser
mais chocante do que a própria realidade, né? Uhum. Então, nem todas as histórias, elas couberam aqui. Houve histórias que a gente achou, olha, isso aqui não vai acrescentar muito para as famílias, ao contrário, vai trazer mais tristeza. E não é o caso, né? O livro é para que a gente possa informar. Então, é uma longa jornada escrever livros, é uma longa jornada, a gente se expõe, é claro, a gente coloca aí a nossa visão, e nesse caso de pessoas ainda familiares que estão vivos, atuantes, presentes, e trata de uma coisa muito sensível, que é a memória dos que se foram. Sim. Então essa preocupação com a memória dos que se foram, rapaz, olha, nos tomaram muitas noites de sono e preocupação, porque a gente fosse verdadeiro, que a gente fosse respeitoso. Eu tenho certeza que tiveram muitas lágrimas derramadas também. Ah, sim. O livro é uma expiação, né? A gente escreve para sepultar um pouco dessas histórias no nosso íntimo, assim, porque todas elas acabam nos sugando bastante. Sim. Mas ao leitor, e as pessoas que já leram, sempre nos reportam assim, percebem humanidade nas entrelinhas, percebem que há uma infinidade de pessoas anônimas que precisavam ter voz. Nossa, muita gente precisa ter voz. Verdade. Então aí a gente tem a voz de centenas de pessoas que trabalharam incessantemente em prol de pessoas que elas sequer conheciam, que é o nosso dia a dia da atividade bombeirística, né, Benfica? Para mim é um prazer imenso ter isso aqui nas mãos. Isso aqui é um documento, Sim. Isso aqui é um manual de vida, e é maravilhoso porque não esperaram 100 anos para se escrever. Quantas tragédias nós temos no Brasil. Exato. E se esperaram décadas, séculos. E a informação se perde, né? Se perdeu muita coisa, aí inventa história. Né? É o maior acidente de trabalho que o Brasil já registrou. Sim. Muitas das pessoas que faleceram aí, elas eram, se não todas, de um grupo de convívio diário. Sim. A maioria trabalhavam na empresa, estavam por ali, e viviam perto, tinham relações pessoais, familiares, de amizade e tudo mais, mas é um acidente de trabalho. Então, o bombeiro civil, quem tem atividades profissionais ligadas à segurança, ele vai encontrar informações que eu acho que podem ser úteis, né? A nossa vida é muito curta para a gente errar tudo sozinho. É importante aprender com os erros alheios. Então tem muitos erros meus aí, um ou outro colega que me permitiu contar o acontecido sem revelar o autor, né, para não expor ninguém, mas as minhas mancadas, várias delas estão aí com a intenção de que a gente possa contribuir para que nada se repita dessa forma, né? Esse aqui é o segundo maior acidente de trabalho do Brasil. Sim. Né? Sendo, infelizmente, em terras mineiras. Exato. Né? Sendo que nós temos aqui Parque da Gameleira, né? 1971, onde que não tem nada de referência. Não conheço, tá? Eu tô falando aqui porque eu tô na área de segurança já tem 19 anos, conheço nada de referência que fale, que trate, que homenageie, que fale, que tenha algo escrito para que nós possamos... Eu não conheço. Se alguém tiver aí, que tiver conhecimento e quiser trazer um livro para nós aqui, ou quiser contar lá do Parque da Gameleira, para poder contar. E em terras mineiras. Sim. Isso porque nós temos uma mania muito grande, né, o passo de nós aqui em Minas, não vai acontecer nada, não. Pois é. Eu achei legal que, eu espero que, eu creio que tenha sido inspirado nisso. Para evitar outros acidentes, outras tragédias, o senhor criou também um manual de combate a incêndio. Pois é. Esse aqui é um outro projeto mais recente, que acabou de ser lançado, esse aqui também é para você. Muito obrigado. Escrito aí também a 4 mãos, e com o Ronaldo Lopes, que é um excepcional combatente de incêndios florestais, de incêndios rurais. E ele nasceu da percepção de que na região onde eu moro atualmente, que é Uberaba, é uma região muito canavieira. Uberaba é a cidade que mais produz cana no Brasil, individualmente. E nós temos incêndios terríveis, incêndios muito severos que consomem muitos hectares, causam dano ambiental pela fumaça, contaminação da água, contaminação do solo, mortandade de animais, uma série de coisas. E até pessoas que se ferem perdem a vida nos incêndios em canavial. Buscando entender isso, eu fui fazer um mestrado
na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e vi que não havia nenhuma obra ainda sido escrita sobre incêndios em canaviais, embora são incêndios terríveis. Sim. Então, a gente passou então a estudar isso um pouco melhor e virou aqui esse manual que traz técnicas de combate, traz orientações para avaliação das áreas, como prevenção, e maneiras de treinar, capacitar equipes, organizar emergências como essas, pensando da seguinte maneira: é preciso prevenir, e aqui tem técnicas de prevenção que envolvem estudar toda a área, entender quais são as deficiências, as características dos incêndios que são recorrentes, conforme inclusive uma lei do ano passado, mas também, como eu disse, formas de combate mais eficientes, porque já dizia uma propaganda da televisão, propaganda de pneus, ela dizia assim, potência não é nada sem controle. Então não adianta um carro muito potente se você tem pneus carecas. Não adianta você ter um incêndio florestal sendo combatido por uma infinidade de recursos, de caminhões, de pessoas, se eles estão desorganizados. Se as pessoas não sabem o que fazer, se não há comunicação adequada. E esse manual, então, ele traz uma série de coisas, inclusive queima prescrita, ou seja, a queima que pode ser feita previamente ao período de estiagem, para que haja uma proteção maior daquela área, e também as técnicas de contrafogo, que nós colocamos aí nesse cartão de PVC. Exato. Aqui, gente. Vem junto com o livro? Vem junto com o livro, exatamente. Aqui tem um manualzinho aqui também, né? Um lembrete aí de segurança, um lembrete de ações iniciais e um lembrete da técnica de contrafogo, que nos canaviais, muitas vezes, Benfica, é a primeira técnica de combate, enquanto nas florestas e nos demais incêndios rurais, o contrafogo, ele vai ser muitas vezes a última técnica a ser utilizada. Nos canaviais, ele muitas vezes é a primeira, porque a intensidade dos incêndios na cana-de-açúcar é um negócio impressionante. Muito veloz, muito intenso, labaredas enormes. E você, ao contrário das florestas, que você perde às vezes 100 hectares em um dia, o que já é muita coisa, num caneal você pode perder 2.000, 3.000 hectares num único dia. Então o dano ambiental é muito grande, o risco é muito grande. Então é preciso saber. Como não havia nada escrito, eu tenho assim a grande honra de ter topado essa iniciativa aí com o meu mestre, o Ronaldo Lopes, de escrever o primeiro manual do Brasil que fala sobre incêndios em canaviais. Feito em parceria e patrocínio aí do Ministério Público de Minas Gerais. Que bacana, tá aí, gente. A grande honra. Quem já assistiu até aqui, comenta aí, coloca incêndio em canavial, hashtag incêndio em canavial, falando aí, hein? Quem assistiu até aqui, porque quem comentar, vou sortear também esse manual aqui, esse que é meu, tá? Assistir o olho do seu que vai vir depois, tá bom? E com esse manualzinho aqui, ó, as ações iniciais, mantenha-se em segurança, 5 passos, ó, 5 passos para poder fazer a sua segurança durante um combate a incêndio aí em canavial. Muito importante isso aqui, para nós que somos prevencionistas, porque a gente nunca sabe qual tipo de emergência. Se eu falar algo que é importante, eu sempre comento na sala de aula, que é preparado para o pior, esperando o melhor, mas aceitando que vier. Isso aí. Porque se você não estiver preparado, o problema vem, você não sabe o que fazer. A gente é surpreendido, né? Tem coisa inusitada. Então o bombeiro atende desde o gatinho na árvore até ocorrências mais complexas, né? Como o cardápio é indigesto. Então, quem mais se prepara sofre menos. Verdade. Então a gente tem que ter o bombeiro que está aí começando a carreira, né, Benfica? É importante ele saber que ele tem que ter o kit pessoal de sobrevivência, né? Sim. A gente sempre tinha no quartel uma matula, como a gente chamava, já com um pouquinho d'água, um pouquinho de algum alimento rápido, roupa de banho, protetor solar, repelente, apito, uma série de itens que era um kit mínimo de sobrevivência, porque se a ocorrência demandar sair de local para você ficar no outro canto, você tem um mínimo de condição de passar algumas horas, quem sabe um dia ali, sem apoio, autônomo, né? É importante a gente ser autônomo. Verdade. É isso mesmo. E a partir disso, igual o senhor fez aqui, o primeiro manual,
criando um preparo. Você não está pensando só em ter o livro, né? Está pensando no preparo das pessoas. Sim. Porque quem está ali no canavial são pessoas simples. Exato. Muitas vezes são os trabalhadores braçais. E isso aqui diretamente afeta a população. Para quem nunca viu um incêndio em um canavial, gente... É de assustar, né? É de assustar. Dá medo. Eu já me vi preso em uma fazenda lá em Paracatu. Pronto. E começou um incêndio, nós ficamos presos na fazenda, porque não dava. Porque o canavial, a estrada no meio da plantação. Exato. Não dava para passar para frente nem para trás. Tinha que esperar. E a fumaça passando. A pessoa até se desorienta. Totalmente desorientada. E animais fugindo, as próprias pessoas fugindo, né? Hoje nós fazemos capacitação, somos a única empresa que faz a capacitação de brigadas voltadas para os canaviais. Então, quase 70% das usinas de cana do estado, elas estão no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, que é a nossa região. Eu vou participar de uma turma suas lá. Pois é um prazer. Vou lá de aluno. Levar a voz do bombeiro lá para exato, prazer. Então a gente capacita essas equipes a tomarem a decisão. Porque nos canaviais a tomada de decisão tem que ser muito rápida. Sim. Muito mais do que nos outros biomas, por assim dizer. Então, o risco é muito grande, a velocidade ali é muito grande, qual área proteger primeiro, quais são as prioridades, o que fazer. Esse tipo de decisão no canavial tem que ser muito rápida, mas muito rápida. Tem que estar preparado. Então, a gente vai nas usinas, nós preparamos então as brigadas das usinas, quando as cidades precisam. Então, estamos aí nesse métier fazendo essa capacitação. E mais uma vez, né, a gente quando está despreparado, a gente é surpreendido, portanto, aí a gente vira passageiro da agonia. Aí a gente vai ter que improvisar, vai ter que contar com a sorte. E quem trabalha com segurança, a sorte tem que ser para nos ajudar e não para decisória nas nossas situações, né, gente? Não pode. Na hora da emergência tem que estar tudo preparado. A sorte é que o seu chefe ia estar de folga, ele ficou no dia do plantão, aí ele viu o que aconteceu, tá vendo? Sorte que meu chefe estava aí. Isso é sorte. Na hora da emergência é uma péssima hora para descobrir que a porta está fechada, que a chave não está, que a mangueira está furada, que a viatura está sem combustível, que a pessoa está de férias. Eu adoro. Péssima hora, né? Eu adoro fazer isso com os alunos de combate a incêndio aqui nas brigadas. Coloca a mangueira condenada e fala assim, dá um grito. Monta o sistema, vai. Aí pega a mangueira condenada e liga lá. Aí é legal, é interessante, não sei se eu já vi isso, nos cursos eu já deve ter visto. Você percebeu que as pessoas têm mais medo de molhar do que de queimar? Verdade. Eu vou molhar. Você está fazendo um curso de brigadista. Fogo, alguns, nos próximos vão pagar com água. Você vai me perguntar se vai molhar? Não, mas se você montar a mangueira certa, você não olha, não, vai lá, monta. Aí quando liga a mangueira está quebrada bem no engate. É a parte que eu mais gosto. A gente vê que protocolos são fundamentais, né, Benfica? A gente, na aviação, tem essa compulsão por protocolos. Então, existe um checklist. Você chega de manhã, você confere tudo para saber se tem combustível, se está funcionando, se tem um parafuso solto ou não. E pronto, está feita aquela verificação. Quando está voando, verifica outras coisas. Você não pode decolar sem saber a condição. Que condição estava ali o equipamento que você está operando. Então, é preciso fazer cada coisa a seu momento, é preciso fazer com atenção, é preciso que a nossa cabeça e o nosso corpo estejam no mesmo lugar naquele momento. A gente vive hoje uma época de muita distração, né? O celular toma nossa atenção para tudo, mas tem momentos que a gente tem que ser muito egoísta. Olha, agora eu vou pensar em mim aqui, na minha segurança, no que eu vou fazer. Então, criar protocolos, até hábitos mecânicos, né, de entrar no carro, já colocar o cinto e já fazer outras coisas, senão você se esquece e a coisa vai passando. Então, acho que a segurança, ela nunca casa com conforto, né? Sim, verdade. A gente, para andar de carro com segurança, tem que usar o cinto de segurança, que nos toma a mobilidade, mas é necessário. Para se proteger de alguma coisa, usar um capacete. Então, conforto e segurança vão ser sempre uma briga do profissional de emergência e a gente tem sempre que puxar para o lado da segurança, né? Sempre. E apostar na nossa capacitação, na nossa capacitação física, técnica, né? Usar equipamentos corretos. Então, como nós somos seres humanos, falhamos, a gente tem que estar sempre se policiando para essa nossa percepção não cair demais, senão a gente acaba virando vítima. Quando a gente deveria estar ali para ajudar. Exatamente. É uma coisa que eu falo com alguns alunos aqui, para a gente
treinamento de altura. Tem que fazer checklist do cinto. Não gosto de fazer checklist. Não sei o que. Quando eu era fiscal na área da Vale, tava muito essa briga com checklist. Você fez checklist? Eu esqueci hoje. Eu peguei num treinamento, peguei mais ou menos... Como eu gosto também muito de aviação, apesar de nunca ter voado, espero receber um convite. Eu falei com o rapaz, você já viajou de avião? Ele já. Pensa comigo, você tá lá sentado e descobre que alguém passa e fala assim, o piloto nem fez o checklist hoje. Exato. Ele desse na hora. Eu falei, então por que você acha que seu equipamento também tem que trabalhar sem checklist? Exato. Porque eu esqueci. Eu falei, você vai dar esse espaço, essa oportunidade para o piloto, lá em cima, a 10 mil pés de altitude, ele lembrar que ele deveria ter feito o checklist do trem de pouso. Pois é. Que é a maior evidência que o avião foi feito por um mineiro, né? É o trem de pouso, né? De pouso. Pois é. Eu me lembro, assim... No mundo todo. A gente só conta boas histórias, mas vou contar os vacilos também, né? Eu me lembro que eu estava tenente novo, assim, organizei uma operação de mergulho para a gente fazer um serviço, não me lembro exatamente o que era. E eu separei os materiais, mas não levei as nadadeiras. Olha o que eu deixei para trás. E era numa cidade distante e tal. Quando a gente chegou lá, aqui próximo a BH, cadê as nadadeiras, rapaz? Aí, como era um mergulho assim, muito complicado, né, tivemos que mandar buscar e tal, mas quem acharia, né, que justamente as nadadeiras ficariam para trás? Nossa. E assim, a gente vai aprendendo. A gente fala assim que você adquirir experiência é não fazer tolices. Uhum. E, lamentavelmente, o ser humano muitas vezes aprende vai ficando experiente fazendo tolices. Então a gente tem que ficar o tempo todo se policiando, porque a falha humana é o que vai mais fazer diferença. O comportamento, né, Benfica, é o que mais vai fazer diferença. Eu vejo sempre o bombeiro civil nessa difícil tarefa de fazer as pessoas seguirem regras. Olha, essa porta tem que ficar aberta, você não pode passar por aqui, tem que passar por ali, porque raramente você vai ver os aparelhos dando problema. Raramente. Geralmente são as pessoas. Né? É o comportamento que vai sendo inseguro, as pessoas de diversas formas aí, elas acabam agindo de forma correta. Exato. Na minha carreira de bombeiro, eu raramente perdi colegas trabalhando nas atividades de bombeiro, mas eu perdi inúmeros colegas no trânsito, indo e voltando para casa. Então a gente às vezes tem que ter o nosso foco mais aberto para a gente perceber os reais riscos das nossas atividades. Exato. Então não tenha dúvida que o risco que a gente corre para que as nossas mães fiquem tranquilas, né? Indo e voltando para o serviço é muito maior do que estar no serviço, porque lá no serviço a gente está preocupado, está usando o EPI, está seguindo o protocolo, e no carro às vezes a gente relaxa. É verdade. Então tem acidente de moto, bate o carro, fica distraído com o celular e tudo mais. Então, é uma dica aí para todos nós. Para todos. E no segundo lugar também, né, Tenente, em casa. Sim. Quantos colegas que a gente já não perdeu trocando um chuveiro? Coisa besta. Caindo do banquinho. Misericórdia. O senhor falou de planejamento. Exato. Eu gosto do senhor falou que você dá os vacinas. Eu vou contar o meu, tá? Fui trocar um chuveiro em casa. Aí, chuveiro era aquele de engate direto, Nix. Sim. Puxei o chuveiro, cortei os fios e coloquei lá embaixo. Fui colocar o chuveiro novo, o chuveiro é de colocar na parede, fixar. Eu liguei ele primeiro os fios. Entendi. Aí na hora que eu fui colocar, eu falei, não fiz isso não. Eu não fiz isso não. Quantas vezes a gente dá esses vacilos? Pois é. Né? E é porque nós temos a tendência de achar que quando a gente tá todo mundo olhando para nós temos segurança. Exato. Quando só tá nós dois, só nós e o risco, os dois ali, a gente acha que não tem necessidade. Meu pai dizia que quando a gente cochila, cai o cachimbo, né? Então a gente não pode cochilar. Não pode. E geralmente, eu lembro assim, quando eu estou dando treinamentos, eu coloco meu telefone para despertar faltando meia hora para o fim do treinamento. Porque eu já vivi situações em que, naquele último aluno que está na altura, ele deixa o cinto aberto, ele descuida da segurança. Poxa, já ficamos aqui 6 horas treinando e já passaram dezenas de pessoas. Naquele último aluno, pode acontecer. Quando a gente está chegando de viagem, chegando perto de casa, chegando no destino, a gente distrai e acontece. Então,
O trânsito é uma coisa que eu observo muito. A maioria dos acidentes acontece muito perto de casa. Sim. Porque é naquele pequeno trajeto ali de 5 metros que a gente tem perto de casa, você pega uma contramão que não tem perigo nenhum, mas é ali que vai acontecer. A gente avança o sinal, a gente não observa um detalhe ou outro, não para naquela esquina e a gente acaba acidentando. Porque eu, quando estava vindo para cá, parei em todas as esquinas e olhei. Provavelmente lá na minha casa eu não paro em todas, ou então eu não presto tanta atenção quanto eu prestava aqui. Então o trânsito, eu insisto muito assim, é um item que nós temos que ficar muito atentos, porque imagina, né, carros aí em deslocamento de emergência, a gente indo para uma situação ou outra ali, achando que está tranquilo. Na realidade, ontem mesmo eu vi uma ambulância assim, pulando canteiro, com sirene ligada, aquilo me preocupou muito. E são momentos em que está todo mundo exposto, né? Exposto. A gente tem que estar atento no trânsito, em casa, né? E na empresa. E na empresa. O senhor, com toda essa experiência que o senhor tem, o senhor trouxe isso também para as palestras. Sim. Palestras. Sim. Como tem sido isso? Como tem sido a absorção das pessoas? E como tem sido do senhor trazer isso para as pessoas? Perdão, de novo, falei senhor. Nós combinamos ele não me chamar de senhor, nós viu? Combinamos, mas combinou só do lado de lá. Eu ainda não consegui ainda. O combinado ficou só do lado. Como que tem sido a sua entrada nessa parte das palestras? E como que o senhor tem se sentido? A ideia é essa. Tá. Dá essa voz para nós do Bombeiro. Entendi. Como o senhor tem se sentido trazendo a oportunidade dentro dos livros, que é muito importante. Eu vou amar ler esse livro, tenho certeza que quem já leu amou, e eu tenho certeza que você que vai participar e vai comprar o livro também vai amar esse livro. Mas como tem sido a sua entrega? Como tem sido isso nas palestras? Tá. Eu sou suspeito para falar, mas eu vou falar, como diria o professor Clóvis de Barros, eu adoro o que eu falo, eu entendo tudo que eu falo. Eu amo. Eu tive a oportunidade, até contar. Eu tive a oportunidade de conhecer os 4. No mesmo dia, Cortella, o Clóvis, o Pondé e o Karnal. Eu vi essa parte, gente. Privilégio. Quem trabalha na área de bombeiro, a gente entra nos lugares que ninguém imagina, né? É verdade. Eu estive bem ali próximo deles, tirei a foto barriga com o Cortella. Aí eu falei, eu posso tirar uma foto com o senhor? Aí ele, claro. A foto pode ser tirada neste momento. E desse jeito. E tivemos uma oportunidade, foi sensacional. Que legal, né? E é muito importante. Nós temos essa referência, sim. Porque eu até brinquei com minha filha, falei assim, quem são os poetas da sua era? Minha filha ficou assim, que eu tenho os meus, eu tenho o Clóvis, que é um grande filósofo, poetíssimo, né? Me entrega o 100%! Né? Quando ele fala aquilo, do 100% de se entregar, a potência de agir, aquela coisa toda. Isso tudo motiva a gente para estar também nisso. É o que o senhor falou. Eu amo ouvir a mim mesmo. Eu adoro essa Eu entendo tudo que eu falo, né? Tudo que eu falo. E afinal de contas eu serei meu espectador até o último suspiro. Então isso é muito verdadeiro. Eu tenho tentado aprender, acho que a forma da gente falar nas atividades do quartel é diferente do que hoje eu falo para o público civis, para públicos que não têm talvez a vivência que a gente tem, e esse é o desafio, é tentar contribuir o nosso olhar aqui como profissional de segurança para pessoas que estão num ambiente semelhante, mas ainda assim diferente. Então, hoje eu falo de uma forma diferente, tento buscar exemplos que sejam mais próximos das pessoas que estão ouvindo. Tenho tido a grata satisfação de, quando vou numa palestra, dali surge uma outra palestra indicada por pessoas que presenciaram ali. Maravilha. Então, e a gente vai lapidando essa fala. E o que me surpreendeu, Benfica, eu achei que as pessoas teriam muita curiosidade de falar sobre técnicas. Olha, qual a técnica usada para isso, para aquilo, para fazer? E não. Na maioria das vezes, as dores são a dificuldade com o trabalho em equipe, as dificuldades com a liderança, as dificuldades de manter locais seguros e trabalhar prevenção. E uma última, que sempre tem perguntas após as palestras, é sobre como nós nos sentimos nessa ou naquela situação. Isso me surpreendeu muito. Isso, então, para mim, vai consolidando essa percepção de que uma atividade bombeirística, ela é fundamental para a sociedade. É preciso que o bombeiro tenha voz. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que
É incrível esse seu trabalho, é incrível de encher os olhos assim. Preciso realmente bater palmas. E a gente vai vendo que tem muita gente que se interessa por isso. É preciso que a gente fale e traga a prevenção para dentro das casas, para dentro do coração das pessoas, porque nós somos ainda um povo que não passou por tragédias grandes, por guerras, coisas parecidas. Verdade. A Europa tem um conceito de segurança mais sólido nas famílias, porque já passaram por privações. Sim. Nós não passamos, o que nós passamos mais perto disso foi a pandemia. Sim. Né? E isso nem de longe foi uma guerra, mas já foi uma coisa muito grave. Sim. Então tem sido... Tivemos a guerra intelectual, na verdade, né, Sim. Na pandemia. Então nós tivemos assim, tem sido para mim uma escola muito grande, falar para públicos diferentes, para empresas com visões distintas de uns e outros assuntos. Mas eu digo assim que a minha surpresa foi essa. Olha, trabalho em equipe é uma coisa que é um desafio. E a gente confirma assim, o que a gente viveu na carreira. O trato pessoal é o que pode azeitar e pode fazer se perder as relações profissionais, né? Porque a relação humana, ela segue a lei da física. Quanto mais contato, mais atrito. Uhum. Então a gente tende a discutir, a se desentender, é claro, com quem a gente mais se relaciona. Verdade. Então, pessoas ingênuas acharão esses influenciadores aí da internet, muitos deles fúteis, pessoas incríveis, mas você não convive. Quando você conviver, você vai ter a real noção. Exato. Então a gente precisa saber quanto do nosso comportamento que está agregando atrito a essa relação profissional, a essa relação que está sendo criada ali. Como é que eu devo me comportar para que eu não agregue atrito, agregue dificuldade para o ambiente? O ser humano, ele já tem tecnologia para mandar o homem para o espaço, daqui a pouco até para Marte. Uhum. E a exploração de Marte, olha que coisa interessante, ela vai levar 8 meses da viagem de ida, algum tempo de trabalho e mais 8 meses de volta. De um grupo talvez de umas 10 pessoas que vão ficar num espaço do tamanho desse estúdio. Uhum. Então você imagina 10 pessoas aqui convivendo durante 8 meses. É um desafio gigantesco. Verdade. Então o maior desafio da exploração espacial não são os equipamentos, é o comportamento humano. Então a gente precisa talvez buscar esse contraste para pensar no nosso métier, aonde a gente está vivendo ali, o que eu tenho feito para melhorar meu ambiente de trabalho? Como é que eu contribuo para que o objetivo do meu chefe, que talvez não é com quem eu concorde mais, eu tenho alguma divergência, mas ele é meu chefe, eu preciso contribuir, ainda que eu tenha alguma diferença com ele, e é natural que a gente tenha essas diferenças. Somos humanos, a gente vai falhar, então a gente tem que perceber, olha, tem que ter filtros, porque falhas humanas vão acontecer. A gente toda hora vê avião pousando em pista errada, o piloto confunde uma pista com a outra, pousa na avenida. Então isso vai acontecer, qual o filtro que eu vou colocar? E o meu chefe, que às vezes é uma pessoa que é muito difícil de lidar, tentando ser difícil feito ele, eu vou resolver? Não vou. Então a gente entra num terreno assim, que eu diria cinzento, da gente tentar se entender e trazer a nossa luz para aquele ambiente. Eu preciso ajudar e não trazer transtorno, trazer dificuldade, porque as vaidades hoje elas estão muito afloradas, né, Benfica? As pessoas buscam protagonismo, buscam holofote, buscam likes, buscam seguidores. Isso tem sido um problema. Então, quando a gente consegue ver isso de uma forma profissional, se comportar de uma forma positiva, eu acho que a gente ajuda. Todo mundo precisa de protagonismo, todo mundo precisa de holofote, cada um a seu tempo. Nenhum projeto, né? Qualquer um desses projetos que a gente vê aqui, que já passaram pelo podcast ou que a gente está falando hoje, ele tem uma longa cadeia em que algumas pessoas são protagonistas no início, eles passam o bastão, outras pessoas fazem, outras fazem, para que no final o objetivo seja alcançado. O salvamento é assim. Sim. Desde o acidente até a pessoa plenamente restabelecida, existe toda uma cadeia. Sim. Então, quem prestou o primeiro socorro, quem transportou a pessoa ao local, quem atendeu, reabilitação. Então, as mesmas pessoas não estarão nesse trajeto. É ingênuo a gente achar que fazemos tudo sozinho. Ainda mais na atividade bombeirística. Não tem jeito. Então, nós não fazemos nada sozinho. Então, é entender o nosso papel, tentar contribuir, tentar se doar
muitas vezes sendo escada, né? Sendo como o levantador do vôlei, né? Que levanta a bola para um outro fazer o ponto. Então, o que me encanta na profissão, acho que é isso, é a gente saber que a gente faz parte de um corpo, a gente faz parte de uma atividade maior em que a gente pode ser ali uma pequena engrenagem, mas necessária, que a gente seja a melhor engrenagem nesse grande sistema, né? Resistente e se doando da melhor forma, né? Sempre, sempre. Isso é muito importante, porque nós não sabemos até onde o nosso exemplo chega, né? Exato. Porque às vezes a pessoa chega e olha o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, como que nós estamos conduzindo, e lá na frente já quer se esperar em nós. Por isso tem que ser feito bem, tem que ser executado bem feito, igual o senhor falou. Eu escrevi um livro, vou estudar o que tem que ser estudado para poder colocar nesse livro o melhor de mim e de todos. Vou fazer um manual referente àquilo que ainda não existe, igual o senhor fez aqui, sensacional. Para quem já assistiu e ainda não colocou, coloca a hashtag aí, incêndio em Canaviais, para nós podermos sortear, que isso aqui é muito importante. E esse manual aqui, que eu pedi para colocar aí, a hashtag URA, beleza? Coloca aí para poder sortear os 2 livros, os 2 exemplares. Né? Lógico que com certeza serão pessoas diferentes. Mas esse melhor a gente precisa dedicar de verdade o tempo inteiro. A ideia de fazer aqui a Voz do Bombeiro, como o senhor mencionou, foi justamente isso. Ele continuou me chamando de senhor, né? Porque o combinado foi de um lado só. Eu nunca concordei com essa ideia. O problema é que eu já estou com o segundo, tá me ameaçando. Cobrando isso, né? O cara já falou, vou te pôr na cadeia. Mas o que nós estávamos falando sobre a Voz do Bombeiro é justamente isso. Porque existem, vou pegar um exemplo lá do 10, Tenente 10, cicatrizes invisíveis que às vezes as pessoas olham e pensam, não, isso aí é tranquilo. O bombeiro é preparado para isso, mas preparado quando e quanto para isso? As pessoas não fazem ideia do apoio que o bombeiro precisa, da própria população. Ou um engraçadinho que faz um bullying, ou que faz uma chamada... trote, né? Miserável do trote. Às vezes mobiliza uma aeronave. Né? O custo, vou falar do custo. O risco, né? O risco e o custo é muito alto. Por exemplo, a partir de quando que foi decidido que a aeronave do bombeiro não levantaria voo à noite? O senhor sabe por que aconteceu isso? Com certeza o risco é muito grande, a situação é complicada, vai entrar em locais difíceis e ainda tem pessoas querendo passar trote. Nós precisamos dedicar o máximo, mostrando o que é bom no bombeiro e trazer voz para isso, para que a população conheça o nosso trabalho. André, você é civil? Sim, eu sou bombeiro civil, estou junto com bombeiros militares, que sempre, de ombro a ombro, eu sempre falo isso com todos os meus alunos, conte com o ombro ao seu lado. O ombro do lado do bombeiro civil é o bombeiro militar. O ombro do lado do bombeiro militar é o bombeiro civil, é o SAMU, é a defesa civil. Então todos nós, corporação de prevenção, profissionais de prevenção, profissionais de resgate, profissionais aéreos, trabalhamos para dedicar o nosso melhor. Se não for para fazer o melhor, nem levanta, né? Pois é. Eu acho que a gente tem que entender, assim, como eu disse, o nosso papel, né? A gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente consegue deixar a nossa parte melhor resolvida possível, contribuir para esse grande sistema. Não é à toa que existem tantas corporações e tantos serviços que se integram. Eu acho que nós temos que afastar cada vez mais essa talvez uma noção certamente míope, errônea, de concorrência. Contribuição. São serviços que se complementam. Então, a gente viveu isso em vários momentos da carreira, assim, com várias corporações, mas na medida em que as gerações vão se sucedendo, as que chegam já encontram um ambiente já modificado, já os serviços sedimentados, uma série de coisas que já estão resolvidas, isso vai se pacificando. E a gente não pode ser o agente que vai turbilhonar tudo, a gente tem que ser alguém que apazigua, que agrega. Eu se pudesse dizer assim, uma dica, um conselho para quem está começando ou para quem se interessa por isso, é ser uma pessoa agregadora. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa ter pessoas que agreguem, porque a gente é claro que tem diferenças, claro que tem dissenso, mas a gente precisa canalizar esse dissenso a favor do nosso objetivo maior. A gente tem que focar muito mais naquilo que nos iguala, que é a vontade de ajudar, a necessidade de ajudar, do que aquilo que talvez nos diferencie, né? Eu te mostrei uma foto agora há pouco de 3 rapazes trabalhando lá
numa ocorrência complicadíssima de salvamento, eles estavam de lama até o pescoço. E a gente não sabe dizer se algum deles é bombeiro civil, se é bombeiro militar, se ele é voluntário, qual é a função dele, de que cidade. A gente só sabe dizer, até porque eles estão de lama até o pescoço, que exatamente se envolveram até o pescoço para resolver o que foram chamados. Isso para mim é uma imagem muito forte, porque eles sentiram ali que estavam se doando. Então acho que a gente ajuda muito, a gente contribui muito quando a gente entende que a gente é uma folha de grama naquele gramado, né? Naquele gramado grande ali, como diria o Chico Xavier, dizia muito isso: olha, eu sou uma folhinha de grama, eu saio e vem outra no lugar, o importante é olhar de longe e ver um gramado bonito. Então se a gente for uma folhinha de grama bem posta, bem caprichada, a gente está contribuindo para o gramado, né, que vai ser maior ali naquele ambiente. Verdade, tem espaço para todos. Tem espaço para todos, com certeza. Todos, e o que precisa mesmo é a dedicação. Exato. Que o senhor falou. Muito bom. Fazer uma pergunta para o senhor, gostaria que o senhor falasse. Um conselho, de todos que o senhor já deu aqui, eu gostaria de um conselho para o bombeiro profissional civil. Sei que o senhor já treinou muita equipe militar, sei que o senhor já preparou muitos que estão em ativa, espero que eles assistam, dê esse prestígio para nós, comentem. Fui aluno do Passos, vai ser muito legal ver isso. Mas gostaria que o senhor desse também, eu sei que a corporação tem uma preparação muito grande, como todos vocês, e nós estamos também buscando, os civis buscando uma preparação junto com o bombeiro militar, usando as portarias, as instruções técnicas, mas o que não está no manual. Sim. Fala para nós, qual seria o maior conselho? Pô, difícil falar um só, né? Não, eu vou falar, assim, de uma prática que eu sempre tive. Eu me considero um falante, né? Um tagarela, por assim dizer, mas eu sou muito observador. E eu tive sempre o hábito de sentar com aqueles profissionais mais antigos e ouvir histórias, sabe? Porque eu realmente acredito que isso, a vivência qualifica, a gente tem que ter repertório. Então essa preparação profissional é muito importante. Eu me lembro do cabo Dejair, quando eu cheguei lá, tinha meus 23, 24 anos de idade, ele já era um senhor da minha idade. E rapaz, mas ele contava muitas histórias, era uma pessoa assim incrível, de uma sabedoria, embora não tivesse grande formação acadêmica, mas ele era uma pessoa muito sábia. E a gente precisa de pessoas sábias para ajudar. A gente, mais do que o perigo que a gente vai enfrentar, a gente tem que saber quem está do nosso lado para nos ajudar. Então, eu acho assim, tem que ter preparação, tem que ter repertório, tem que ter cultura profissional. E uma forma da gente fazer isso é realmente entender assim, olha, vamos fazer uma comparação. Quando a gente tem lá uma orquestra sinfônica, a gente vai lá assistir a orquestra, você fica por 1h30 ali assistindo e fica maravilhado com aquela sinfonia que foi tocada. Só que a gente tem que entender que para aquilo acontecer foram centenas de horas de preparação. Então a gente gosta muito, naturalmente, de vencer, mas não gosta às vezes de treinar. Por que eu gosto de treinar? Então o time que foi campeão brasileiro, ele tem a mesma vontade de ganhar que talvez o último colocado que foi rebaixado. Mas será que a vontade de treinar, ela é igual? Né? O Bernardo Rezende, o Bernardinho, fala isso num livro dele que eu recomendo a leitura. Chama-se Transformando Suor em Ouro. Então, são lições importantes. É preciso treinar, porque a gente vai fazer o melhor. E não é treinar para competir com o outro. Não. É treinar para a gente ser melhor do que foi ontem. Né? Isso esbarra na filosofia, mas é importante. A gente está sempre treinando. Então, se eu estou me preparando, poxa, eu fiz o meu melhor, eu estou me dedicando aqui, é uma missão sem fim, porque o bombeiro ele tem a aprovação de 97% da população. Sim. E quando a gente é o primeiro, como é que quando a gente é o segundo, a gente mira no primeiro, e quando a gente é o primeiro, como é que a gente faz para melhorar a aprovação da sociedade? Como é que eu faço para me manter naquele nível de confiança da sociedade? E que não é fácil, né? É verdade. Contar com a aprovação popular. Então, eu acho assim, entender que a preparação ela é contínua, ela é um esforço pessoal, não aguarde que o seu chefe te mande treinar, que você possa ler esse ou aquele livro, aquele manual, assistir uma informação que seja importante. Então, é esforço pessoal. Eu acho que é entender o papel, dedicar-se para que, mais uma vez, fechando com as suas palavras, né, a gente preparar-se para o pior, esperar o melhor, mas aceitar o que vier e encarar o desafio, né? É isso mesmo. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Obrigado, tenente.
É importante, porque eu gosto de pegar essas manobras, porque, igual o senhor falou, nós somos falantes. Sim. As pessoas falam, você só fala. E a voz do Bombeiro não é a voz do Benfica. Porque isso aqui, um dia, gente, isso aqui vai embora. E eu vou embora. Isso aqui tem que ficar. Sim. Sabe? Aqui tem que ficar. E a voz que tem que ecoar é a voz daquele que está correndo, está preparando. Sim. Que está correndo, está estudando. Que está correndo, que está influenciando. Exato. É essa voz que nós queremos mostrar para todos. Isso nos fortalece a todos, né? Exato. Igual o senhor falou, o bombeiro é a instituição de maior confiança no nosso país hoje, 97% de aprovação. E como que a gente pode melhorar para continuar assim? Exato. O que nós podemos fazer para que as pessoas possam nos ver dessa forma? Exato. E nas palestras eu uso muito esse exemplo da aprovação institucional, mostrando para as empresas também, né? Porque como é que elas... O que é que o bombeiro faz de interessante que o torna tão respeitado pela população? E invariavelmente a resposta que eu ouço quando provocada das pessoas assim, é a entrega. Que existe uma diferença entre acreditar e confiar. Sim. As pessoas confiam nos bombeiros. Conquistar confiança não é fácil. Então, essa entrega, essa preparação, então todos os bombeiros treinam todos os dias. Todo bombeiro tem que treinar todo dia. E treinar muitas vezes não é exatamente fazer flexões, fazer barras. Treinar é ler. Muitas vezes fazer um nó que não sabia, estudar, ler um caso de um acontecido, né? Ler relatos de situações, ver, entender, interagir. Então, todo dia tem que ter algum tipo de treinamento para que você possa estar preparado. Então, essa entrega eu acho que faz a diferença, né? A vontade de treinar. Aí, se a gente está treinando, a gente vai melhorando. Sim. Né? Então, foi algo interessante que foi algo que o Clóvis fala. Treinar o cérebro dá o mesmo trabalho que treinar os músculos. Sim. Então tem que haver equilíbrio entre os dois. Você tem que estar com o cérebro oxigenado e os músculos bem tonificados para poder atender e fazer bem feito. Desafio não falta, né? Não, falta desafio isso, não falta. Não falta. O bombeiro tem um cardápio indigesto e amplo. Um amigo meu brinca assim, de alfinete a foguete a gente pode esperar muita coisa. Né? De tudo. É isso aí. Ô, Coronel, estamos chegando no final do nosso podcast, mas eu gostaria de que, se eu pudesse, ficaria aqui a semana inteira conversando com o senhor. Foi um prazer. Mas gostaríamos muito do seu retorno, tá? Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para nós. Espero que você que está aí do outro lado da tela também esteja gostando. Deixe seu comentário daquilo que você está achando. Mande para outro amigo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de conhecer também minha consultoria, que é a patrocinadora oficial do canal A Voz do Bombeiro, que tem trabalhado aí para formar novos bombeiros, recodificar e também preparar aí para a altura, confinado e tudo mais. Está aqui na descrição. Não deixe de se inscrever e ajude aí o canal a crescer. Mas deixe seu comentário e fala o que você está achando. Mas eu gostaria muito que você deixasse também as suas considerações finais quanto a esse espaço aqui agora e a previsão que você vai voltar, né? Tá joia. Aí depois do próximo eu vou fazer um negócio que eu quero fazer o seguinte, eu vou ter que emendar essa mesa um pouco maior para colocar o senhor... Uma confraria, né? O senhor, o 10, nem que eu fique fora das câmeras, eu vou ficar de lá, o senhor, o 10, o Cazé e o Cláudio aqui, para poder falar. E quem sabe a gente traz até Major Adriano, que é aquela... gente, Major Adriano. Chique demais. Se eu juntar esses bombeiros que eu gosto, eu vou montar um outro batalhão. Fala pra nós. Mas é um prazer. Fica, assim, eu preciso, por dever de justiça aqui, admiração e gratidão, elogiar o seu trabalho aqui com o podcast, né? Eu acho que comentei contigo. Era até uma intenção minha fazer algo nessa linha, percebendo isso. Olha, tem tanta gente boa trabalhando que não tem voz. Porque a gente costuma elogiar muito os comandantes, né? Faz galerias de comandantes e tal, e pessoas anônimas vão passando, pessoas com uma capacidade profissional muito grande de contribuir. Eu tenho várias pessoas assim que eu admiro muito, que foram referências profissionais, né? O Coronel Ângelo, o comandante Josias, lá de Uberaba, inclusive, Flávio Fagundes, que era um sargento da Defesa Civil, o Coronel Maurício Ramos, e vários outros, o Jonas Link, o major, que está lá em Brasília, inclusive, e vários outros cuja amizade vai fazer com que eles me desculpem por não ter falado dele, sabe? São inúmeras as pessoas que eu admiro, que forjaram muito do que eu pude fazer, assim, e são nessas pessoas, assim, eu acho que dar voz é fundamental, eu acho que tem um valor que
tem muito mais do que ter preço, tem valor. Sim. Então esse seu serviço é de extremo valor, é uma iniciativa que deve ser aplaudida, incentivada. Estar aqui para mim foi uma grande honra, e o que eu deixo de mensagem assim, para os jovens que estão iniciando na atividade, ou as pessoas que são aficionadas à atividade, eu diria que a profissão de bombeiro, seja ela militar, civil, bombeiro de aeródromo, bombeiro aquático, subaquático, aéreo, qualquer que seja a profissão, ela é incrível. Você tem condição de muitas vezes ser a mão de Deus, a mão que vai fazer a diferença, ou participar de uma equipe que vai levar o socorro à mão de Deus naquele momento de grande agonia. E se a gente conseguir fazer tudo muito bem feito, a gente consegue não deixar que as coisas aconteçam, que a gente possa prevenir, que aí eu acho que está o maior valor de todos, é cada vez mais transformar a atividade de bombeiro naquele profissional que é especialista em prevenção, em não deixar que as coisas aconteçam, que é um serviço silencioso. Então, se a gente conseguisse diminuir a quantidade de ocorrências, de chamados, de acidentes, são as ocorrências atendidas. Então, as ocorrências prevenidas. Então, acho que a gente precisa cada vez mais investir em prevenção. Trazer para a cabeça da população em geral que a prevenção é a melhor forma. A gente não consegue diminuir a quantidade de atropelamentos colocando uma ambulância em cada esquina, um bombeiro em cada esquina. Você não consegue diminuir a quantidade de motociclistas caídos ou acidentados ou socorridos colocando um bombeiro em cada esquina. Mas você consegue diminuir conscientizando as pessoas das velocidades, das regras de trânsito, de respeitar o semáforo, de respeitar faixa de pedestre. Aí sim nós estamos formando uma sociedade mais consciente. Então, as noções de prevenção, os conceitos elementares que devem sair da nossa casa. Verdade. Então, comece a usar o cinto no banco de trás, comece a usar o cinto de segurança, comece a respeitar a faixa de pedestre. Aí nós estamos sendo a essência do bombeiro, que é ajudar, contribuir e prevenir para que as coisas não aconteçam. Da minha parte, fica mais uma vez um grande agradecimento, minha respeitosa continência ao Benfica aqui, em nome de todos os bombeiros civis, aí, os colegas que estão nos assistindo. Como estamos no fim do ano, aproveito aqui para desejar um excelente 2026. Você que está aí assistindo esse vídeo em 2036, quem sabe que seja 2026 um ano pleno de êxito, de avanço, que a gente possa superar os desafios que vêm adiante de todos nós aí, e com humanidade nas nossas ações. Tá, já? Um abraço a todos, foi um grande prazer. Prazer todo nosso. Muito obrigado, Tenente. Foi um prazer imenso, incalculável ter sua presença aqui. Prazer. Valeu. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Continue acompanhando a Voz do Bombeiro e entenda, teremos muitas novidades 2026, 2025. Muito obrigado por cada um que se dedicou. Esse é o último podcast de 2025. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês e muito obrigado pela audiência. Somos mais de 400 inscritos no canal. Isso que nós começamos no final de julho. Olha que legal. Sem impulsionamento, sem comprar seguidor, tudo orgânico. Um trabalho incrível aí do Kaique. Entrei de Kaique no navio, beleza? Um trabalho muito grande que foi feito pela Rafaela também no início, mas uma dedicação imensa de toda a equipe da MA Consultoria. Nosso grande abraço, respeito e sempre força e honra, e vamos para cima, porque tem muita coisa para a gente aprender, desenvolver e novidades que vem por aí. Não perca nenhuma, viu? Valeu, um abraço. Valeu, Tenente. Abraço, cara. Nossa, muito bom, viu?